Olá, esse é o capítulo narrado do dia, mas antes do vídeo não se esqueça, se você gosta da novela Sonho Meu, se inscreva agora no canal e ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E por favor, não esqueça do like e dos comentários, porque são muito importantes. Vamos ao vídeo? Na casa do Ortega e Magnólia estão no sofá abraçadinhos, se beijando, e Ortega diz que quer a Magnólia naquele momento. Nisso toca a campainha, Ortega abre a porta e a mãe dele. Ortega diz mamãe, Magnólia olha para a mãe do Ortega e diz mamãe, eu não acredito. Nisso, a mãe do Ortega se apresenta para a Magnólia e diz: meu filho, assim que você me falou que tinha encontrado o amor da sua vida, eu resolvi vir para conhecê-lo. A mãe do Ortega olha bem para a Magnólia e diz: só que eu esperava uma mulher bem diferente, mas... E a Magnólia diz: imaginei que você fosse exatamente assim, como você é. E a mãe do Ortega diz: agora ele tem duas mulheres para cuidar dele. Nisso, Ortega pergunta quanto tempo a mãe dele ficará ali, hospedada com eles. E ela diz que 1 semana. E Ortega pergunta por que tanta bagagem. Então ela diz que nunca sabe que roupa ela vai usar, porque ela adora mudar de roupa várias vezes por dia. E a Magnólia diz que ela também adora verbena. A mãe do Ortega elogia o modelito da Magnólia. A Magnólia fica super feliz. E a verbena diz que as duas provavelmente irão se dar muito bem. Enquanto isso, na casa da Paula, Inês, a nova amiga do Lucas, chega lá, cumprimenta a dona Paula, é super simpática. A Paula pergunta quem ela é, ela se apresenta, diz que falou com o Lucas no dia anterior e resolveu passar ali para dar um oi para o Lucas. Nisso, Lalesca entra ali com as crianças. Inês é super simpática com a Lalesca, elogia e pergunta se ela é a filha da Cláudia. Paula diz que sim. Nisso, o Lucas chega na sala. Inês cumprimenta o Lucas. Lalesca vai brincar com as crianças. A Paula pede com licença. E a Inês diz para o Lucas se por acaso ele acompanharia ela até o lado de fora da casa para eles conversarem melhor. Na clínica, João vai examinar a Cláudia, diz que ela está bem melhor. E a Cláudia pergunta quando ela vai dar alta. E o João diz que ainda não, que é para ela ter calma, que ele só vai dar alta para ela quando ela estiver 100%. Nisso, a Cláudia pergunta para o João sobre o Lucas. E o João diz: um passarinho me contou que ele esteve aqui várias vezes e você o expulsou do quarto. E a Cláudia diz: verdade, eu não quero a piedade dele. E o João diz que a Cláudia está sendo muito orgulhosa, que o Lucas pode amá-la ainda. E ela diz que não é orgulho, que errado é ela aceitar estar com ele só porque ele está com pena dela. E o João diz para a Cláudia para ela ter paciência, e assim que ela estiver melhor, assim que ela sair dali, ela pensar bem, esquecer as mágoas. E a Cláudia diz que não irá esquecer não, porque se o Lucas amasse, ele não noivaria com a Irene, e principalmente na casa da Paula, no momento que ela estava indefesa, impossibilitada de sair de lá. E o João diz que as coisas nem sempre acontecem como a pessoa planeja e como a pessoa quer. Na casa da Paula, Paula está conversando com o Lucas e pergunta se aquela moça que foi visitá-lo, a Inês, é a nova namorada dele. O Lucas diz que não, que são apenas amigos, nada além de amigos. E a Paula diz que ele pode namorar com quem ele quiser, só que ele não se precipite, para não cometer os mesmos erros que ele cometeu quando ele ficou com a Irene. E o Lucas diz que não tem perigo nenhum, porque ele e a Inês são apenas bons amigos. E na casa do Ortega, Magnólia e verbena estão se dando super bem. Enquanto isso, na casa do Guerra, Lúcia e Jorge estão almoçando juntos. E a Lúcia pergunta por que o Guerra não está comendo nada. E o Guerra diz que não está gostando da comida, que a comida da Magnólia era bem melhor, porque ela sempre dava o toquezinho especial dela e cozinhava com o coração. E o Jorge diz que não vê diferença entre a comida da Magnólia e a comida da funcionária. E o Guerra diz: mas eu noto muita diferença. O que eu queria mesmo agora é estar no lugar do Ortega. Enquanto isso, João e Márcia estão almoçando juntos. A Márcia está muito feliz e diz que nem acredita que está ali com o João. João diz que quer sempre estar ao lado da Márcia porque ele a ama muito. E a Márcia diz que não consegue acreditar que eles estão realmente juntos. João diz para a Márcia que ele gostaria de apresentar a Márcia oficialmente para os seus filhos, para oficializar a relação deles.
para apresentar a Márcia como sua mulher. E a Márcia diz que ficará muito feliz e torce para eles gostarem dela como a nova mulher do João. Na clínica, o William chega para conversar com a Gilda e pergunta por que a Gilda está o evitando. A Gilda diz que está com muitos problemas na casa dela, problemas com a Francisca que ela não gostaria de comentar e que ela não está com tempo para a relação deles. Ela tem tempo apenas para a família dela. E o William pergunta se a Gilda está rompendo com ele e a Gilda diz que quer um tempo. E o William diz que um tempo na idade deles não existe e sai. Enquanto isso, a bruxa da Aida pega uns objetos de valores da Dona Paula e põe dentro da mochila do Trigo. Logo em seguida, as crianças vão pegar suas mochilas para irem embora. O motorista leva eles para o orfanato. Na casa do tio Zé, seu Ivan e o mercadoria estão conversando. O tio Zé está muito triste. Seu Ivan e o mercadoria tentam animar o tio Zé, convidam ele para almoçar. Ele diz que está sem fome. E o seu Ivan pergunta se aquilo é falta da Lalesca que ele está sentindo, saudades. E o tio Zé diz que sim, que ele sente muita falta da netinha dele, da Lalesca, que é tudo para ele. E nisso o tio Zé diz, quer saber, eu vou visitar a menina Lalesca. Eu vou ir visitá-la. Enquanto isso, a falsa da Ida chega na cozinha e diz para Iracema que umas miniaturas de prata com pedrinhas preciosas sumiram ali da mesinha de entrada da casa da Dona Paula. E Iracema diz justo as preferidas da Dona Paula. E a Aida diz que sim, e que ela não sabe onde possa estar. Ela se finge de preocupada, mas foi justamente aquelas peças que ela pegou e pôs dentro da mochila do Trigo para acusá-lo de roubo. E nisso, Magnólia chega na clínica fingindo estar bem feliz e o Guerra diz que a conhece muito bem e sabe que ela não está nada feliz, e sim, fingindo. Assim que o Guerra sai da sala, a Magnólia diz que parece que o Guerra lê os pensamentos dela, que chega a dar raiva. E Magnólia pede para Ângela tirar as cartas para ela. E a Ângela diz que não está nada fácil para Magnólia. E o Ortega chega no escritório e a Francisca diz que ele esqueceu de fazer o projeto para apresentar para o cliente na reunião que terá à tarde. Ortega diz que não sabe onde ele está com a cabeça e a Francisca diz que também está cheia de problemas e que não conseguiu lembrar ele da reunião, mas ela vai improvisar algo para apresentar ao cliente. E o Fontana chega na casa da Gilda e diz que irá apresentar a Márcia oficialmente para os filhos dele, como a mulher dele. A Gilda diz para ele fazer o que ele achar melhor, porque ela não está com cabeça para pensar no caso dele com a Márcia. João pergunta o que está acontecendo e a Gilda diz que rompeu com William. E o João diz, finalmente você voltou a si, né? Voltou a ter juízo. E a Gilda diz que rompeu com William porque ela quis e não por causa do João. Na casa da Paula, Paula e Márcia estão conversando e a Paula diz que nunca imaginou que a Márcia ficaria com o João. E a Márcia, muito feliz, diz que o João a ama e é muito carinhoso e protetor com ela. Ela está muito feliz. Nisso, a Aida chega ali e pergunta para a Dona Paula se por acaso a Dona Paula pegou as miniaturas ali da mesinha da entrada. A Dona Paula diz que não. E a Aida disse que engraçado, sumiu. Eu revirei a casa toda, mas não, as encontrei. Enquanto isso, as crianças chegam no orfanato super felizes e a Elisa diz que gostaria de examinar a mochila deles. Fiapo diz, mas que absurdo é esse, Elisa? E Elisa diz, digamos que é um pressentimento. Elisa pega a mochila do Trigo e encontra as miniaturas da Dona Paula, aquelas que ela mesma combinou com a Aida para esconder na mochila do Trigo, para incriminá-lo. E nisso, a Elisa diz que o Trigo roubou da casa da Dona Paula. Ele nega, ele jura que ele não roubou nada. E a Elisa diz que mesmo assim ele estará muito encrencado, porque ela sabe que ele roubou, porque aquelas coisas não iriam entrar sozinhas na mochila dele. E nisso, o tio Zé chega na casa da Dona Paula para visitar a Lalesca, e a Paula diz que a Lalesca foi na escola e da escola foi direto visitar a Cláudia, mas que ela está indo naquele momento na clínica para visitar a Cláudia. O tio Zé diz que também vai. E a Paula convida o tio Zé para ir junto com ela, de carro. E o tio Zé diz que não, vai de ônibus. E a Paula diz para o tio Zé parar de ser teimoso e aceitar ir com ela visitar a Cláudia. O tio Zé acaba concordando e tio Zé e Dona Paula vão juntos para a clínica. E na clínica, a Lalesca está conversando com a Cláudia. E
E a Cláudia pergunta se ela está gostando da escola nova que a Dona Paula arrumou para ela. E a Lalesca diz que está sim, muito, mas que não é para a Cláudia contar para a Dona Paula, porque senão a Dona Paula vai ficar mais metida ainda. Cláudia dá risada nisso. Dona Paula e o tio Zé chegam lá, a Lalesca corre, abraça e beija o tio Zé. E a Cláudia agradece a Dona Paula ter mandado a Lalesca lá visitá-la. A Lalesca diz que estava com saudade, mas que realmente está com saudade do tio Zé. E pede para o tio Zé levá-la a passear. O tio Zé diz que sim. E a Dona Paula diz que ela precisa ir para casa fazer as tarefas e descansar. Enquanto isso, Verbena chega no escritório do Ortega e diz para o Ortega levá-la até a clínica, porque ela gostaria de buscar a Magnólia para elas irem para uma boutique. Nisso, Ortega e a Verbena chegam ali na sala da Magnólia. A Magnólia está conversando com Guerra e a Magnólia apresenta a Verbena para o Guerra. A Verbena fica se insinuando para o Guerra e o Guerra diz que Ortega tem bom gosto para as mulheres e sai dando risada. A Magnólia vai atrás do Guerra e pergunta do que ele está rindo. Ele diz que nada não, porque se ela tivesse um pingo de senso do ridículo, ela nem faria aquela pergunta. E a Magnólia diz que ele está com inveja da felicidade dela. E o Guerra diz a felicidade com a sogra, debaixo do mesmo teto. E a Magnólia diz, nós nos damos muito bem. E o Guerra diz, vamos ver até quando, e continua rindo da Magnólia. Enquanto isso, na clínica, Cláudia, Lalesca, tio Zé e Paula estão conversando. E a Paula e o tio Zé ficam disputando o tempo todo o carrinho da Lalesca. Nisso, a enfermeira chega e diz que precisa ficar a sós com a Cláudia. A Cláudia se despede de todos. E ali na frente do elevador, a Lalesca pede para a Dona Paula para ela ficar mais um pouquinho ali com a Cláudia. A Dona Paula diz que não e o tio Zé diz que sim. E os dois acabam discutindo, porque o tio Zé diz que tem que deixar a Lalesca fazer as coisas que ela gosta, porque ela não é neta da Dona Paula. E a Dona Paula diz que não é neta do tio Zé também. Os dois acabam discutindo e a Dona Paula diz que a Lalesca pode ficar ali sim, e mais tarde ela manda o chofer buscar a Lalesca, porque ela já está cansada de ficar discutindo com o teimoso do tio Zé. Enquanto isso, no bar da Polaca, João está ali com seus filhos esperando a Márcia chegar e a Francisca está contando do segredo do Giacomo, que ele era um jogador de futebol e que achou ridículo esse segredo. E o Santiago diz que, no fundo, a Francisca sempre foi apaixonada pelo Giacomo, mas não quer admitir. Nisso, Márcia chega, pede desculpas pelo atraso e a Francisca faz cara feia para Márcia. Enquanto isso, na casa da dona Márcia, a Ida está contando para o Giacomo que sumiu umas miniaturas de valor da dona Paula e que as únicas pessoas estranhas que estiveram na casa o dia todo foram as crianças do orfanato. O Giacomo manda a Ida sair dali e calar a boca porque ela é uma cobra e ela diz que não está acusando ninguém, apenas está contando o que aconteceu e sai. Nesse feriado pergunta para o Giacomo como está o amor na vida dele. E ele diz que as mulheres são muito complicadas, principalmente a Francisca. No bar da Polaca, João diz que gostaria de apresentar a Márcia oficialmente como a sua mulher para os seus filhos. E a Francisca diz que já conhece a Márcia e que não está com saco para reuniãozinha daquele tipo, porque o João pode namorar quem ele quiser, Márcia, Marília, e não faz a diferença para ela, porque ela não quer opinar na vida dele. Francisca sai super chateada, não gostou nada do João estar oficializando a relação dele com a Márcia. Enquanto isso, Gilda e Ângela estão jantando em um restaurante e a Ângela pergunta como está a relação da Gilda com o William. E a Gilda diz que romperam, porque ela não gosta dele. Nisso, o advogado Carlos chega ali, cumprimenta a Gilda e pergunta se ele pode sentar com elas à mesa. E a Gilda diz que elas já estão de saída. Nisso, Ângela se levanta rapidamente e diz que ela tem um plantão que ela precisa ir. E o Carlos olha para a Gilda e diz, creio que você não tenha plantão. Por favor, me faça companhia para mim não jantar só. E a Gilda diz que fará companhia para ele. Nisso, Ângela sai e o Carlos senta na mesa junto com a Gilda e pergunta se, por acaso, William iria ficar chateado se ela ficasse ali com ele para fazer companhia. E a Gilda diz que provavelmente não. Enquanto isso, no bar da Polaca, o Giacomo chega lá. O João chama ele para conversar e diz
ficamos sabendo que você foi um grande jogador de futebol e o Giacomo diz que aquilo faz parte do passado dele. Isso o João diz que a Francisca acabou de sair. E o Giacomo diz que pena, gostaria tanto de ter a encontrado. E o João diz, lembra do pedido que você me fez? Você pediu a mão da Francisca em casamento. Olha aqui, Giacomo, se você conseguir dominar aquela fera, tá bom? Porque é um favor que você fará para a humanidade domar aquela fera. E o Giacomo agradece. Enquanto isso, na casa da Dona Paula, a nojenta da Elisa chega lá com aqueles objetos que estavam dentro da mochila do Trigo e ela diz, Dona Paula, estou até com vergonha em falar, mas veja o que eu encontrei na mochila daquele menininho maior do Trigo. Só pode ser da senhora? E a Paula diz, sim, são meus, mas como que isso foi acontecer? E Elisa diz, eu não sei como a gente cria aquelas crianças com tanto carinho, tanta disciplina e veja no que dá. E a Paula diz, eu não entendo o que uma criança iria fazer com isso. E a Elisa diz, eu não quero nem pensar no que ele planejou fazer, porque aquele menininho é um marginal, sempre foi um marginal. Se bem que a Maria Carolina também, bom, eu torço para ela ter mudado e perceber a sorte de ter encontrado uma pessoa como a senhora. Que bruxa essa Elisa, né? Na casa do Ortega, Verbena e Magnólia chegam. Verbena agradece a Magnólia ter levado ela naquela boutique maravilhosa. Ela fica mostrando os modelitos que comprou e diz que gostaria de sair para estrear um dos modelitos. E nisso, a Magnólia diz que tem um restaurante francês maravilhoso para eles jantarem. E o Ortega diz que está cansado, que é muito longe. E a mãe do Ortega diz que ela foi lá para se divertir. E a Magnólia diz que eles irão sim ao restaurante. Nisso a Verbena diz, e se nós convidássemos o Dr. Guerra para jantar conosco, hein? A Magnólia fica visivelmente incomodada. Enquanto isso, Jorge chega na clínica e vê a Lalesca ali sentadinha no sofá. Ele se aproxima e pergunta o que ela está fazendo ali. E ela diz que está esperando o motorista da Dona Paula chegar para buscá-la, porque a enfermeira já ligou para a Dona Paula. E ela está esperando. E o Jorge diz que tal fazermos uma surpresa para Dona Paula. Eu levo você para casa. E a Lalesca diz, tudo bem. E Jorge e Lalesca saem da clínica. E nisso, Jorge chega na parte dele com a Lalesca. A Lalesca entra, olha e diz, por que você me trouxe aqui? E o Jorge diz, eu quero fazer uma surpresa para você. Nisso, Lúcia chega e diz, que vocês estão fazendo aqui, Jorge? Lalesca cumprimenta a Lúcia. A Lúcia corre, abraça a Lalesca e diz, por que você trouxe a Maria Carolina para cá, Jorge? Hein? E o Jorge diz, o que você pensa que eu posso fazer com uma menininha linda como essa, hein, Lúcia? E a Lúcia fica nervosa, visivelmente, e diz, eu não estou entendendo, Jorge, o que você está planejando. E o Jorge diz, eu pensei que fosse uma ótima oportunidade tê-la aqui conosco. Não foi uma ótima ideia, Lúcia? E a Lúcia fica super assustada. E esse foi o capítulo narrado do dia. O que vocês acharam, hein, gente? Escrevam aí nos comentários o que vocês acharam da atitude da Aida e da Elisa. E não esqueça do like, por favor, que é muito importante. Muito obrigada e fiquem com Deus.